falo de palavras, eu estava falando sobre fé. Quem participou das pregações que eu falei sobre fé? Era uma série de palavras, eu falei a primeira parte e a segunda parte. Eu quero tentar concluir essa série hoje, porque entender fé é muito importante. Quem aqui quer muito no seu coração agradar a Deus? Deixa eu ver aqui. Quem que fala a palavra de Deus? Eu só consigo agradar a Deus se eu entender o conceito de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem obra nenhuma que você faça com as suas mãos, não tem resultado nenhum que você faça que seja bom demais para agradar a Deus. Se não tiver fé, o que fala a Bíblia? É impossível agradar a Deus. E eu tenho descoberto que, infelizmente, até falei isso com os meus discípulos, não num tom de crítica, mas num tom de autodesafio, num tom de nós nos desafiarmos para mergulhar mais no assunto, para aprender um pouco mais. E eu falei a seguinte afirmação: a igreja é a instituição que mais fala de fé, mas pouco entende aquilo que ela representa. Então isso é uma afirmação forte? É, muito forte. Porque a gente herdou o comissionamento de falar sobre fé, de apregoar a fé, apregoar a palavra, né? Porque o que fala a palavra de Deus? A fé vem o quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nós foi confiada essa missão de pregar a palavra que produz fé, a palavra que faz nascer nos corações a fé que Deus permite brotar em nós. Então, alguns princípios eu tenho ensinado, baseado em Hebreus 11, não é? Só para chegar no início de Hebreus 12, porque quando o apóstolo Paulo, a gente crê que é apóstolo Paulo, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Se você que é mais estudioso, ou é um bereano de carteira assinada, você vai saber, não foi Paulo. Sim, não foi, ninguém sabe se foi Paulo, não foi, mas pela forma de falar, pela forma de escrever, de comunicar a sua palavra, a gente entende que tem as características do apóstolo Paulo. Mas, oficialmente, ninguém sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. E você entende que o capítulo 11 é todo construído para encher a bola, para mostrar o que pode ser feito com fé. E ele fala vários pais da fé, várias pessoas que conquistaram várias coisas com fé. E fala sobre Noé, Isaac, Abraão, mas vai falando Sara, muitos homens da fé e os seus milagres, os seus feitos. Então cada versículo mostra uma área que a fé consegue alcançar. Eu te afirmo que dá para ficar um mês falando só sobre isso todos os dias. Só sobre o capítulo 11. Porque cada versículo mostra uma área de autoridade que a fé permitiu vencer. Então, não tem área no mundo que a fé não possa alcançar. Quem pode dizer amém? Todo assunto, todo desafio, toda parte difícil, se tiver fé, a gente consegue chegar até lá. Não tem área, não tem assunto. E quando você analisa os pais da fé, você vê que eles chegaram em autoridades mais remotas. Por exemplo, hoje em dia a seca ainda é um problema em alguns países, sim ou não? E nós temos no Nordeste hoje uma tecnologia muito grande de poder achar os poços, de furar e cavar. Então existem igrejas que têm um ministério de cavar poços no Nordeste. E ali constrói uma igreja e levantam ofertas muito grandes para poder fazer esse investimento, que é fantástico. Agora imagina você ter autoridade e fé para cavar poço no deserto, numa época que não tinha uma leitura térmica, não tinha sondas, não tinha sensores, e foi o que Abraão fez. Abraão, pela fé, recebeu uma autoridade para encontrar aonde ele deveria cavar os poços. E não foi um só não, para dizer que foi sorte. 7 poços ele cavou. Entulharam. Depois o Isaac foi lá e desentulhou os seus poços. Estão entendendo? Então a fé te faz ficar na vanguarda de tudo. Você, quando tem fé e tem visão, está sempre à frente até mesmo da tecnologia. Eu quero ouvir um amém. Naquela época não tinha o que nós temos hoje de tecnologia, mas Abraão tinha a visão. Fé é você fazer um alinhamento de visão com a visão de Deus. Fé é quando eu consigo alinhar a minha visão com
com a visão do meu Criador, com a visão do Altíssimo. Para começar essa ministração, o tema é Pela Fé Eu Posso, e o subtema hoje é o prazer de Enoque. Eu vou explicar daqui a pouquinho, só achar aqui. O prazer de Enoque. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Gente, você pode colocar aquela imagem que eu te pedi, por favor? Fala assim comigo, pela fé. Fala comigo, pela fé, eu posso. Não há nada que você não consiga realizar se você tiver fé no Deus Todo-Poderoso. Tudo pode ser realizado. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, pela fé eu posso. É a terceira palavra que eu estou pregando. E o tema hoje é o prazer de Enoque. Porque a vida de Enoque mostra como surge a fé. A fé não é sua, a fé não é autoexistente, ela nasce. E nasce porque alguém semeia em você. O autor e consumador da fé, que é Jesus, ele faz nascer em você a fé. E ele mesmo conduz essa fé até a conclusão da visão que ele fez brotar em você. Você pode dizer amém? Então isso é fé. Fé é quando eu ando com Deus de maneira que sempre nasce em mim uma visão diferente. E aquele que permite nascer essa visão, ele é fiel para te acompanhar até o final da jornada, até o cumprimento da visão. Quem pode dar um aleluia aí? Quem tem uma visão que Deus te deu aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu te reconhecer. Deus vai cumprir essa visão em nome de Jesus. Não desanime, não fique tímido. Se Deus fez nascer em você uma visão, Deus vai até o final. E essa visão vai se cumprir em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Só quem crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Que imagem horrível. Vocês conseguem reconhecer? Aleluia, glória a Deus. Pode apagar aqui a luz aqui da frente? Deixa eu fazer aqui com vocês um exercício. Aqui é um lugar muito conhecido. Quem sabe que foto é essa? De onde é que é? De Jerusalém, certo? Eu quero ver se vocês conseguem ver aquilo que eu vejo. O que vocês veem quando olham para cá? Pode falar, eu quero ouvir o chute aí. Pode errar. Quem falou o quê? Domo da Rocha, ok? O que mais? O Muro das Lamentações, está lá por trás, a muralha. Mais coisas. O que vocês estão vendo aqui? Quem falou lá atrás? O quê? Não ouvi, fala alto. O cemitério. Está vendo o cemitério. Você viu o cemitério, irmã? Nem eu tinha chegado. Está aqui o cemitério aqui, embaixo. Ó. É o cemitério muçulmano. Quem mais? O que vocês estão vendo aí? Me fala, visões. Vocês não viram ainda o que eu vi. As portas douradas estão aqui fechadas assim. Estão aqui no meio aqui. Estão fechadas. Ali, está ali. As portas douradas onde profeticamente entrará o Messias. O que mais vocês estão vendo aqui? Mais um só. A sinagoga, está ali a sinagoga. Ok. Sabe o que eu vejo? O que é bacana fé é um pouco isso aqui. É quando você começa a olhar na perspectiva de outra pessoa. Então, se eu me esforço para olhar na perspectiva de Deus, a minha vida, eu vou ter uma amplitude de visão e de comportamento. Se eu olho apenas para o óbvio, eu só vou ter uma visão limitada. Quem que vê as fotos lindas que nós tiramos aqui dos cultos? Quem vê na net? Né? Temos aqui uma equipe maravilhosa que tiram fotos. Ela vem aqui e registra o pastor pregando, as meninas dançando. Só que o que ela registra, o que ela capta, é só o que ela enquadrou, sim ou não? O olho dela estava vendo o quê? Todo o resto. Ela olha para trás, ela vê o ambiente, ela vê para o lado. Ela escolheu captar uma cena, mas ela captou muito mais, sim ou não? Ela registrou para a internet só aquele ângulo. Mas a mente dela registrou muito mais coisas. Sabe o que eu vejo aqui? Talvez elas vão compreender. Eu vejo aqui o fotógrafo. Quando eu olho para cá, eu vejo quem? Quem captou a foto. Ele não aparece na imagem, mas há uma pessoa por trás de uma câmera, sim ou não? Segue meu raciocínio. Então, quando eu olho para cá, eu olho para quem captou. Agora,
um detalhe. Por que eu me preocupei em andar um pouquinho mais perto de Jesus? Eu fui lá. Eu sei exatamente aonde o fotógrafo está. Ele está onde? Em cima do Monte das Oliveiras, para captar essa foto, para chegar nesse ângulo aqui. Quando Jesus desce para entrar em Jerusalém, na entrada triunfante, que a Bíblia relata, que as pessoas colocavam ramos e as suas capas, tiravam as suas vestes e punham no chão para ele passar, ele sai dessa posição aqui, do Monte das Oliveiras, para entrar por ali, pela Porta das Ovelhas, e entrar para a cidade. Por que isso é importante? Porque quando eu me esforço para estar na posição que o meu Senhor esteve, e para olhar para a visão que ele olhava, eu aprendo coisas diferentes. Estão me entendendo? Então, eu olho sempre para essa imagem e vejo, uau, Jesus está aqui, olhando para Jerusalém, orando por ela, vendo o caminho que ele vai passar, vendo a trajetória que ele vai trilhar. Então, se eu me esforçar, como crente, como servo, como discípulo, em me colocar sempre na posição e no ângulo que Deus olha para as coisas, no ângulo que Deus olha para as situações, para os problemas, para as famílias, para os casamentos, para as enfermidades, para as depressões, eu vou saber mais rapidamente, mais facilmente, os próximos passos que eu devo dar. Então, fé é um alinhamento de visão. Quero ouvir um amém. Fé é quando eu me posiciono perto de Deus, olho para o ângulo que Ele enxerga, compro a visão dEle, compro a causa dEle e deixo nascer em mim as características, ferramentas, autoridade que eu preciso para o cumprimento dessa visão. Quem entendeu, diz amém aí e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Jay, ficou show. Por que o prazer de Enoque? Gênesis 5, 24. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Por que esse versículo é intrigante e chama a atenção da gente? Porque é um versículo de genealogia, onde fala quando nasce e quando morre, quando nasce e quando morre. Você já deve ter pegado já essas partes na Bíblia, né? E fulano nasceu, tal, e gerou tantos filhos, e morreu, e começa essa sequência, né? E vai falando, um falou outro. Quando chega em Enoque, ele fala, nasceu Enoque, gerou tantos filhos, teve filhos e filhas, andou com Deus. Faça comigo, andou com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. É o primeiro registro bíblico de arrebatamento. Primeiro, por que Deus tirou Enoque da terra? Porque ele andou com Deus. Mas andar com Deus pode me chegar a levar para esse ponto? Pode. Porque quando eu ando com alguém, eu pareço com quem eu ando, sim ou não? A Bíblia me lembrou hoje um versículo que é, as más companhias corrompem os maus costumes. Quem já ouviu isso? As más companhias corrompem os bons costumes. Obrigado, falei o contrário, não foi? O contrário também é imperativo. As boas companhias corrompem também os maus costumes. Se eu ando com quem tem valores diferentes e nobres, eu vou passar a ter esses valores nobres também. Sim ou não? Quando eu ando com Deus, aquilo que está em Deus passa também a estar em mim. Foi tão intenso isso com Enoque, que Enoque já não cabia mais no mundo. O mundo, repara, Deus na sua beleza, na sua santidade, cabe no mundo que a gente vive? Me responde. Não cabe. Ele intervém, ele se manifesta, ele atua, ele tem o seu Espírito em nós, mas ele não cabe aqui. Tanto é que há uma eternidade com ele em outro ambiente espiritual. Então, como Enoque andou tanto com Deus, ele já não parecia mais com a terra, já não tinha mais lugar para ele na terra. A única solução de Deus para Enoque era
puxar ele para mais perto. Puxar ele para onde ele estava. Puxar ele para um ambiente que ele iria combinar muito mais do que a terra. E por que eu usei o texto, o prazer de Enoque? Porque você não vê, hora nenhuma, Enoque buscar um milagre. Enoque não tem uma profecia, não tem um milagre operado, não tem uma bênção que ele pediu, não tem nada. Não há nenhum registro sobre Enoque de nada assim relevante como nós lemos dos outros patriarcas. E ele recebeu muito mais do que os outros receberam. Por quê? Ele não queria carro novo, ele não queria ser curado, ele não queria ser um grande líder, ele só queria andar com Deus. Ele só queria andar com Deus, estão me entendendo? O prazer de Enoque era andar com Deus. Não sei se vocês viram, todos os louvores que nós cantamos hoje aqui, falam sobre isso, sobre o prazer de buscar estar na sua presença, buscar a sua face. Só estar com Ele é o suficiente, mais do que as bênçãos que Ele pode me dar. Estar com Ele é a minha recompensa, é o meu salário. Então isso é muito importante. Hoje eu quero que você aprenda com Enoque, porque a fé nasce do relacionamento que eu tenho com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, o autor, que é Deus, não pode fazer nascer em minha fé. A fé não é técnica, a fé não é só declarativa. Isso é linhas positivistas que as pessoas ensinam aí fora. Fé nasce em nós. Fé surge em nós. Quero que você entenda isso hoje. Fé só nasce com relacionamento com o autor da fé. Vou repetir. Fé só nasce com relacionamento com o autor da fé. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Me fala como é que você anda com Deus, que eu vou dizer o nível da sua fé. O nível da minha fé é medido com a intensidade que eu ando com Jesus, que eu tenho prazer em andar com Ele, tenho prazer na sua palavra. A fé, ela é uma palavra conceitual, não tem uma palavra hebraica que defina a fé. Você sabia disso? Tem palavras aproximadas que definem o conceito. A fé para o hebreu, para o judeu, ela é conceitual, ela não é de forma definida. Então, a palavra mais próxima de fé que você vai encontrar na Bíblia, em Abacuque, em outros textos, é emuná. Fala comigo assim, emuná. Emuná é a palavra que define fé no hebraico. E emuná é uma junção de 3 palavras, eu anotei aqui para te falar. São 3 palavras que você desmembra e une para gerar emuná. É a palavra amém, que quer dizer assim seja, ou eu confirmo. É a palavra leamim e a palavra, não apontei o outro, aman, amém e leamim. São 3 palavras que são desmontadas e unidas, e juntas elas formam emuná. Então, são 3 palavras com 3 fortes significados que definem fé, que é amém, que é eu assim seja, eu confirmo. Aman, que é estar firme, e leamim, que é crer, confirmar. Então, basicamente, emuná quer dizer o quê? Eu confirmo estar apoiado onde creio. Não é só eu creio. Eu confirmo estar apoiado aonde eu creio. Por isso que quando você entende isso, você lê aquelas frases de Jesus, quando ele falava com alguém que ele salvou, que ele curou, ele dizia: filha, filho, a tua fé o quê? Te salvou. A tua fé o quê? Te curou. Mas, se você for ver no português, é uma contradição da definição de fé, cujo autor é ele. Como é que, se ele é o autor, como é que a fé é minha? Não pode ser. Quando você entende o conceito de fé, que é eu confirmo estar apoiando onde creio, eu entendo que ele está dizendo o seguinte: filha, aonde você apoiou a sua confiança, que é o quê? Ele mesmo te salvou. Viu a diferença? Aonde você apoiou a sua confiança, te curou. Aonde você apoiou a sua confiança,
te libertou. Fé é onde eu apoio a minha confiança. Quem pode dar um aleluia aí? Fé é isso. Fé é muito mais de saber que pode ser feito. Fé é quando eu creio, mas eu apoio a minha crença em alguma coisa. Eu apoio em algo sólido. Fé, como fala em Hebreus, é o quê? O firme fundamento. Não tem fé se eu não... A fé é nula se eu não tenho aonde me apoiar. Para ter fé, eu tenho que ter apoio. Para ter fé, eu tenho que ter aonde começar alguma coisa. Aonde descansar em alguma coisa. Aonde repousar em alguma coisa. Vocês estão me seguindo? Repara o tanto que é simples, mas ao mesmo tempo está distante da nossa realidade. Porque falamos que temos fé em Deus, temos fé em algumas coisas, mas não nos apoiamos em nada. Vamos embora ainda ansiosos e com medo de muitas coisas. Eu estive com meus discípulos há 2 semanas, foram 2 semanas seguidas falando sobre isso, e eu peguei e expliquei que fé e ansiedade é muito parecido. Quem olha de fora não vê diferença, porque as duas coisas conseguem ver o futuro. Reflita aí. Quem que é ansioso? Deixa eu ser o primeiro a levantar a mão. Eu sou ansioso, eu luto todos os dias contra a ansiedade. Então eu sei o que eu estou falando. Quem está de fora fala, nossa, o pastor está cheio de fé. Você não sabe, às vezes eu estou ansioso. A ausência completa da fé. A ansiedade é o oposto da fé. É fé nenhuma. Só que tanto a ansiedade, olha que loucura, gente, que é para você refletir. Tanto a ansiedade como a fé permitem enxergar o futuro. O ansioso viu o futuro. E as duas, olha que louco, e as duas, porque eu enxerguei o futuro, só que a ansiedade, eu vejo o futuro como? Fala assim, com medo. A ansiedade é quando eu vejo o futuro com medo. Fé é quando eu vejo o futuro com certeza, convicção, com um lugar para poder apoiar e começar. Então até aqui, só quem está sentindo é que sabe. Agora a fé que viu o futuro com medo, desculpa, tá difícil hoje, hein? A ansiedade que vê o futuro com medo, ela vai fazer o quê? Vai agir. Você já viu algum ansioso parado? No mínimo ele vai roer a unha. Cadê o Dudu e o Vinícius? Depois eles olham para a unha do Dudu e do Vinícius. Ele vai ficar só o cotoco. Porque ansioso não para quieto. Aí ele faz um plano, ele vai agir. Porque ele tem mais fé no medo. Agora eu vou entrar numa parte bem chata com vocês, mas necessária. Ele tem mais fé no medo, ele se apoia no medo e passa a construir um plano em cima do quê? Do medo. A base de confiança dele é o medo. E ele inicia uma construção no fundamento do medo, que é um fundamento muito frágil e quebradiço, esteladiço. Aí ele começa a construir. Quando chega lá na frente, aquilo que ele se apoiou, que era o medo, vai ruir e desce tudo junto para trás. Porque ele está construindo em cima do medo. A fé é a mesma coisa. Só que é algo tão sólido que eu estou construindo, que todos os passos que eu der para frente vão ser sempre para frente. Aquilo que eu comecei a construir lá atrás não vai ruir hora nenhuma. Por mais que demore um pouquinho mais. Porque o contrário do ansioso, o cara que tem fé sabe ficar parado. Essa eu tenho que repetir. O contrário do ansioso, o cara que tem fé, ele consegue ficar parado, ele consegue gerir bem o silêncio de Deus. Ele consegue esperar o tempo de começar a fazer alguma coisa. O ansioso não. Ele quer fazer o tempo acontecer. Ele quer manipular o tempo, ele quer fazer alguma coisa. Então, não confunda, não transpareça que você é algo de fé, que você é uma pessoa de fé, sabendo que você é uma pessoa ansiosa. Então, trabalhe isso em você. Como é que sai de mim a ansiedade? Quando eu me relaciono com alguém que me esvazia da ansiedade. Vou repetir. Como é que sai de mim, pastor, a ansiedade? Quando eu me relaciono com alguém que faz sair de mim toda a ansiedade.
Não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, me vem umas convicções fenomenais. Toda dúvida desaparece quando eu leio a palavra de Deus. Quando eu prego, eu sou mais forte, por quê? Porque eu estou veiculando uma palavra que me esvazia de ansiedade. Eu sou mais beneficiado do que você que ouve, porque eu estou mergulhando de forma intensa naquilo que fortalece e cura o homem, que é a palavra que faz gerar a fé. Então o problema não está em se tem fé ou não tem fé. Dá um passo atrás. Com quem que eu estou me relacionando? Com que ambiente eu me relaciono? Esse ambiente produz em mim ansiedade e medo, insegurança, ou produz em mim fé? A resposta para a cura disso está em aonde você gasta seu tempo. Com o que você gasta o seu tempo? Com quem você gasta o seu tempo? Esse hábito, esse seu dia a dia vai definir se você vai ter mais medo ou mais fé, mais ansiedade ou mais convicção do que Deus tem para a sua vida. Estamos seguindo? Isso aqui para mim é libertador. É simples, mas ninguém para refletir assim no conceito de fé. Emuná. É a mistura de estar firme, assim seja, confirmar, crer. Eu confirmo estar apoiado aonde eu creio. A tua fé te salvou, porque você apoiou na palavra que eu te dei. Foi aqui que Pedro se apoiou quando ele andou sobre as águas. Porque, repara, Pedro não teve a iniciativa de dizer, Jesus, eu vou andar. Ele perguntou, se é o Senhor que eu possa ir ter contigo. Aí, Deus, Jesus, que é o autor da fé, disse, vem. Lançou aquela palavra que fez brotar em Pedro a coragem e a iniciativa de dar o primeiro passo em um lugar que ele sabia que ele iria afundar. Então, eu confirmo estar apoiado aonde eu creio. Nós temos que perceber isso de uma vez por todas, né? Que pela fé a gente consegue fazer grandes coisas, mas antes da fé existe o relacionamento com Deus, que é o prazer de Enoque. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Seja um apaixonado pela presença de Deus, pela glória de Deus, pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode libertar você. Só a palavra de Deus pode te esvaziar de todo medo, toda ansiedade, toda dúvida, toda visão turva do mundo e do propósito. A palavra de Deus pode te libertar. O melhor colírio, a melhor lente que eu posso usar é a santa palavra de Deus. Ela é a solução para tudo. Quem leu o livro que eu escrevi sobre inércia espiritual, está lá, né? A fé não é a palavra, o evangelho não é só um conceito, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para libertar, para salvar, para curar. A palavra ela é o poder manifestado. Então se envolva com essa palavra pela fé. Então fé ela é conceitual. Ela é onde eu construo algo com solidez. Então pela fé eu posso. Você pode dizer amém? Hebreus 11, 23. Vamos ler aqui outro exemplo de fé. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Fala comigo, pela fé, eu posso proteger e ser protegido. Deus fez brotar nos pais de Moisés uma convicção de que eles poderiam conseguir tempo para esconder o filho, para não ser morto. Quem conhece a história lembra que houve um decreto do faraó, porque estava crescendo muito a população hebreia. E eles temeram pelo número de pessoas que estavam crescendo e mandaram matar todos os primogênitos que tinham nascido.
e viram Moisés formoso. Não podemos deixar isso acontecer. Vocês conhecem a história. E eles esconderam, eles arriscaram a própria vida, porque uma visão nasceu neles. E quando Paulo vai referir várias pessoas, ele refere aqui os pais de Moisés. Os pais de Moisés que tiveram coragem de poupá-lo, de escondê-lo, de lançar num rio. Você, mãe, sabe o que é isso? Pegar o seu filho, novinho, pôr num cesto, no rio Nilo, cheio de crocodilo, deixar ele descer no rio afora, pela fé. Pela fé. Uma mãe só faz isso se Deus der uma direção clara de que algo tem que ser feito. E Moisés veio a ser o libertador do povo do Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó, como um rei, como um futuro Faraó, bem instruído, bem formado, mas não esqueceu as suas origens. Então, queridos, quando Deus te dá uma visão, Ele te unge e te credencia. Eu quero ouvir um amém. Eu acho que eu não vou terminar essa palavra de novo. 11h26, estou ficando já preocupado. Estou fazendo muitos apartes. Olha para cá. Fé te credencia. Unção, é bom ungir? Amém? É gostoso ser ungido, ser ministrado, mas se a unção não te esticar a sua visão, nada vai adiantar. Eu tenho que dar agora um verso bíblico para comprovar isso. Quando o apóstolo Paulo envia uma carta para Timóteo, ele fala o seguinte: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, eu te ungi, eu te credenciei, mas a sua visão não acompanhou a visão que eu tenho para você. Desperta o dom de Deus que está em ti. Então, olho só, sem você ver além, é bacana porque você iniciou o processo, mas você não concluiu o processo. A visão tem que estar unida com a unção. Quando Samuel ungiu Davi com óleo, Davi se visualizou como rei, mesmo não sendo rei naquele dia. E ele iniciou o seu processo, que começou com as ovelhas, com o leão, com o urso que ele teve que vencer, depois com Golias, o filisteu, e continuou. Depois foi enfrentar o Saul, que foi o seu antagonista na história, e ele continuou prevalecendo até chegar até o seu reinado. Mas aquela unção de Samuel ia dar algum resultado se ele não tivesse visto no trono lá na frente? Não ia. A unção de Samuel foi a mesma para Saul, sim ou não? Vou repetir a pergunta. A unção de Samuel foi a mesma que a unção que Samuel colocou sobre Davi, foi a mesma unção que ele colocou sobre Saul, sim ou não? Sim, foi o mesmo profeta, o mesmo óleo, a mesma oração, a mesma visão. Mas Saul não conseguiu enxergar para ele o que Deus enxergou para ele. Olha para cá, não adianta você ficar vindo aqui para o altar pedindo só óleo, unção e oração, se você não deixar Deus esticar a sua visão. Quero ouvir um amém. Deixa Deus trabalhar a sua visão. Quer ver um cara que foi ungido sem óleo? Outro dia, a Jay contestou um ensinamento meu e me enviou para o WhatsApp: pastor, o senhor falou algo que está errado. Eu falei: aonde que eu errei? Ela e a Ed é terrível para ficar me contestando. Mas eu aprendi muito com a pergunta dela, porque eu falei: Elias cumpriu todo o seu propósito. Aí ela foi e lembrou, boa de Bíblia ela, que até eu tinha esquecido. Mas pastor, não cumpriu não, porque Deus mandou ele ungir Jeú, rei de Israel, e, como é que chama? É com H. Eu sei que é lá rei da Síria. Ungir Jeú, no lugar de Acabe, e o bendito lá, o rei, Azael, rei da Síria. Mas Elias não ungiu, ele foi arrebatado. Eu falei, ele não ungiu, Eliseu também não,
Eliseu mandou um profeta dele, discípulo, falou, vai lá, unge Jeú e sai correndo, se te pegarem, você vai morrer. Porque era uma missão de alto risco. Imagina, você vai ungir um cara que vai tomar o reinado de quem está governando. Vai escondido, unge e perna para quem te quero. Porque se te pegarem, você vai ficar sem pescoço. Ele foi lá e ungiu Jeú. Mas, Eliseu encontra com Azael, né? Que era a ordem de Deus, unge Azael, rei da Síria. Mas estava o rei da Síria atrás de Azael, e Azael e Eliseu conversando. E Eliseu não podia ungir Azael, porque se ele ungisse, o outro rei ia visualizar e ia mandar matar Azael. Eliseu chora, porque a profecia que ele dá é contra o seu próprio povo. Ele sabia que Azael ia fazer mal para o seu próprio povo. Para obedecer a Deus, ele chorou e ele concedeu a visão que, olha, o meu Deus está te ungindo rei da Síria, no lugar do seu rei. Não coloca a mão. Azael compra a visão que Azael comprou credenciou ele, ungiu ele espiritualmente. No mesmo dia, ele tomou o reinado do rei antigo e assumiu posse da Síria. Então, repara a importância da visão. A visão, ela é equiparada à unção, porque a visão te dá autoridade. Se Deus te permitiu enxergar, é porque Ele quer te levar até lá. Nossa, eu achei que ia ser uma festa na igreja. Vou repetir, vou dar mais uma chance. Se Deus te permitiu enxergar, é porque Ele vai te levar até lá, meu irmão. Ele vai te levar até lá. Você, às vezes, em casa, no sofá, você é ungido e não sabe. Ah, não foi da igreja, não tem problema. Você está em casa, meditando, orando, a sua visão esticou. Futuro. E Deus vai te fazer o quê? Chegar até lá, em nome de Jesus. Amém? E se Ele quiser que você seja ungido, você vai ser ungido em nome de Jesus. Então, entenda isso. Pela fé, nós podemos ir muito além em nome de Jesus. Pela fé, eu posso proteger, ser protegido. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você acha que é fácil se posicionar? É preciso fé para tomar certas posições. Fala assim comigo, pela fé, eu posso me posicionar. A fé que Deus plantou, semeou em Moisés, deu força para ele continuar sendo filho do povo hebreu e não filho de Faraó. Então, querido, não tem posição difícil a se tomar. Tem pessoas com fé e pessoas sem fé. Se Deus te deu uma visão, se posicione. O que falta no mundo hoje, sabe o quê? Posicionamento. Faltam pessoas que se posicionem. Faltam famílias que se posicionem. Faltam maridos que se posicionem pelos seus filhos, pela sua esposa, que orem pela sua casa. Mulheres que orem pelos seus maridos, pelos seus filhos. Homens que se posicionam pela igreja, pelos nossos valores, pela palavra de Deus. Que batalhem essa batalha espiritual. De dizer, eu creio, não abro mão. A palavra é como é e ponto final. Não tem jeitinho, não tem adaptações, não tem correções, ela é o que ela é, sempre foi e sempre será em nome de Jesus. Amém? Pessoas que se posicionam são pessoas que Deus encheu de fé. Ah, eu não consigo posicionar porque você está andando muito com a pessoa errada. Está andando muito no ambiente errado. Passa a andar com Deus, a andar com a palavra, se relaciona com Deus que faz nascer a convicção. Você vai se posicionar em nome de Jesus. Então, igreja, pela fé eu posso me posicionar. Se posicione como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como profeta, você pode dizer amém? Como evangelista, você pode dizer amém? Como ministro do evangelho, se posicione como alguém que seja relevante neste mundo, porque você é a única luz que pode brilhar na vida de alguém ao seu lado de repente. Você é a única luz, a única esperança que pode brilhar na vida de alguém é o seu testemunho, é o seu olho brilhando, é a sua convicção, é o seu posicionamento que pode mudar uma situação, uma história. Muitas vezes
Eu não podia pregar onde eu estava inserido, mas como eu me posicionava, mudava o ambiente. Uma vez eu estava bem no início mesmo, estava num jantar, eu sempre me rodeei com pessoas muito bem formadas, cultas. Deus sempre me deu essa graça, e eu sempre aprendi muito com isso. Eram sempre mais velhas do que eu, e muito mais bem formadas e informadas do que eu. Então, para eu ter voz, era difícil, porque eu era sempre o cara com o PhD inferior, com menos experiência. É difícil você ter voz num ambiente onde alguém é mais velho que você, tem mais tudo que você tem. É complicado. E um dia, numa mesa de almoço, com várias pessoas do meu trabalho, falando sobre alguns casos interessantes, polêmicos, eu tinha assim no jornal. A pessoa deixou o fulano no lixo, o filho no lixo, recém-nascido e tal. E nasceu ali uma conversa. E as mulheres que estavam ali envolvidas disseram, mas é compreensível, né? Porque a pessoa não tem como criar. E começaram a defender a atitude da mulher. Eu não vi a hora quando eu peguei e falei, isso não tem a ver com necessidade, tem a ver com caráter, com posicionamento. Porque se não conseguia, poderia buscar outra solução sem colocar uma criança no lixo. Então não é sobre precisar ou não, é sobre caráter, sobre posicionamento. Há outras formas de resolver isso sem colocar uma criança numa lata de lixo. Aí, aquele minuto de silêncio que se dá na mesa, onde todo mundo vê que está errado, não sabe argumentar, eu também não tinha muito assunto, e fica aquela coisa estranha, aquele ambiente estranho na mesa. E eu falei, porque foi um ímpeto, eu me posicionei, não, discordo. Eu sou o único, mas eu posso discordar, então eu vou discordar, e dei o meu argumento. E aquela posição fez aquelas pessoas pensarem e rapidamente começaram a concordar comigo. E eles se argumentaram entre eles dentro do meu raciocínio, porque eu tive coragem de me posicionar aonde eu era a minoria. Fé é isso, é quando você tem coragem e firmeza de bater o pé, ser firme, mesmo do lugar que você é a minoria. Quero ouvir um amém. Você vai ser assim, amém? Quando o sol bater em você, quando a luz de Deus brilhar em você, não vai ter maioria que vai ofuscar a sua voz, a palavra de Deus em você e a sua autoridade em nome de Jesus. Você recebe isso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Hebreus 11, 29. Fala assim comigo, pela fé eu posso obter novos acessos. Quem quer um acesso novo? Acesso é algo maravilhoso, porque crescimento está nos acessos que Deus te dá, nas portas que Ele te abre. E se Deus não abrir para você uma porta, não te der um novo acesso, você não consegue ir para onde você quer caminhar. Então, o crescimento nosso tem a ver com os acessos que Deus nos dá. A visão te dá acesso, mas se o mundo espiritual não se movimentar, o natural não acompanhar, as portas não vão se abrir. Então, quando eu sou fiel à visão que Deus me dá, o mundo natural começa a se ajustar para que os acessos que eu necessito começam a aparecer para eu poder fluir e caminhar. Você pode dizer amém? Deus é assim com você. Você pode não estar enxergando hoje, mas alguma coisa está acontecendo. No espiritual, depois no natural, para abrir uma porta para te dar um acesso. Eu tenho que dar um testemunho que eu lembrei agora, que eu não ia dar. E eu vou ter que dar a parte 4 da palavra, me perdoe. Vou ter que encerrar o culto hoje. Porque eu tenho mais coisas que eu não vou correr. Não dá para correr. Então vai ter que ficar para a próxima. Pode ser? Amém? Tem mais coisa aqui. Eu estou no 14º ponto. De 3 palavras. Não estou conseguindo terminar essa palavra. Porque está sendo bom demais. Eu estou aprendendo muito. Eu não vou correr com algo que nós temos corrido ao longo dos séculos e não temos aprendido. Então nós vamos mastigar. Quem pode dizer amém? Vamos mastigar, vamos digerir, vamos mexer. Porque são vários aspectos que nós podemos entrar com a fé e crescer juntos. Então eu não vou correr. Vou encerrar e termino. Eu faço a 4ª palavra no próximo culto, não tem problema nenhum. Amém? Então, pela fé, nós podemos ter acessos. E essa semana eu estive no Porto,
fui lá resolver uns assuntos de trabalho, fui na quarta e voltei na quinta. Eu trabalho há 11 anos com internet, com AdWords, há 11 anos. Que eu trabalho, não, 11 não é com AdWords, há 11 anos no setor e mais de 7, 8 anos com AdWords, que são anúncios pagos. E basicamente, o meu negócio, ele depende do tráfego pago. E é normal ter problema de vez em quando, isso aí sempre foi, o Google é muito complicado, em termos de políticas e regras e etc. E eu estava em viagem, eu vi lá alguns anúncios reprovados, alguns aqui trabalham com isso, sabem o que eu estou falando. Mas normal, reprova, você corrige, submete e vai, tudo mais. Aí eu fiz minha vida, estava muito desatento, trabalhando, tudo mais, né, não falei com as pessoas que trabalham comigo. E chega à noite, me vinha assim a notificação. E nós já tínhamos enviado e-mail e demora muito a responder, 2 dias, 3 dias, e fica enrolando. E é complicado, às vezes, ter celeridade para resolver uma situação. Tínhamos enviado um e-mail de tarde, não tinha respondido, tudo mais. Chega assim, 8 e pouco, estava no hotel, eu ia dormir, me vem assim a notificação. A sua conta foi suspensa. Para quem entende sobre isso, quer dizer o quê? Que eu não posso, nem com recurso, reaver a minha conta de vários anos. E se eu criar uma outra conta, para voltar a veicular os anúncios, é uma violação da regra e a outra conta também cai. Eu falei, ué, sem mais nem menos, sem aviso, sem nada? Eu falei, eu sei que vai resolver, mas no mínimo vai levar o quê? 5, 6 dias brigando, contestando. Aí comecei a ver o efeito em cadeia nisso, né? As pessoas que trabalham comigo, a gente, o cash flow, comecei a ver um monte de problema, efeito em cadeia, que eu ia ter que resolver por causa de 1, 2, 3, 7 dias de quebra na empresa. O que eu fiz? Eu peguei o telefone, fiz tudo o que eu podia fazer, liguei para 2, 3, 4 pessoas, coloquei plano B em ação, comecei a mexer, meia hora trabalhando, um monte de coisa, beleza. Quando eu vi que eu não podia fazer mais nada, eu peguei, pus o telefone na cama, dobrei meu joelho e falei, Deus, agora eu descanso no Senhor, que eu não posso fazer mais nada, está nas suas mãos. O Senhor sabe a minha vida e de todos que trabalham comigo e dependem desse negócio. Então, eu descanso meu coração no Senhor. E eu vou dormir o meu sono de justo, descansado, porque está na sua mão daqui para frente. E fui tomar meu banho. Voltei para a cama, passou ali mais ou menos 30 minutos, no máximo 1 hora, abri o telefone, já deitado, chega um e-mail da Google. Repara, 30 minutos depois, eles respondem 2, 3 dias. A sua conta foi corrigida e a sua suspensão foi removida. 30 minutos depois. Por quê? Porque eu dobrei meu joelho e descansei no Senhor. Queridos, quem sabe o protocolo de conversa sabe que isso é um milagre autêntico. Porque esse e-mail tinha que chegar no dia seguinte, com uma resposta qualquer, no mínimo 24 horas depois. E eu vi, meu Deus do céu, por que eu não orei antes de fazer tudo que eu tinha feito? Deu maior trabalhão. Mas porque nós somos sem fé, ansiosos. Nós demoramos muito para descansar, onde nós temos que descansar na primeira fase, na primeira etapa. E eu prego isso há muitos anos, hein? E a gente é reprovado constantemente. Que a gente não sabe descansar no Deus que nos dá descanso. No Deus que nos dá provisão, que nos dá livramento em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus comigo? Eu tinha que te dizer isso hoje. Que coisa rápida, dobrar o joelho, resposta imediata. Quando você move o espiritual move o natural. Eu não sei se anjo foi lá acordar alguém, se alguma coisa no natural se movimentou para alguém ver um e-mail 9 da noite para poder responder. Quando você se posiciona no espiritual, o natural se ajusta para te dar acessos. O natural se ajusta para te dar acessos.
Posições são removidas e outras são assumidas, só para te dar um acesso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu lembro que, quando eu estava trabalhando no armazém, nessa empresa que eu dei esse testemunho há pouco, tinha uma marca que eu queria muito trabalhar nessa marca. Eu não sabia que a marca tinha nascido na empresa que eu trabalhava. Ela nasceu na empresa que eu trabalhava. E eu orava. Eu lembro que eu arrumava na prateleira os teclados, os mouses, os computadores. Nossa, Deus, como é que seria bom eu iniciar nessa empresa que lançou agora? Orava assim, não sabia quem era o dono, não sabia em que país que estava a marca, não sabia nada disso. Deus permitiu uma crise enorme no grupo que eu trabalhava. Posições foram mudadas, a diretoria mudou, o vendedor mudou tudo, de forma que eu fui colocado na cara do gol. Pau. De repente eu descubro que a marca nasceu na empresa que eu fazia parte do grupo, e eu sou efetivado, o terceiro funcionário efetivo da marca que eu não sabia que existia lá, e que eu orava nos corredores da minha empresa. Eu fui efetivado, terceira pessoa efetiva nessa marca. E cresci com essa marca, fui subindo, né, trabalhei com logística, direção de pós-venda e fazia parte do board da empresa. O brasileiro sem curso universitário, que arrumava caixas nas prateleiras e que só tinha uma coisa, orava, suspirava nos corredores para ter uma chance em alguma coisa que poderia ser grande. Aí Deus ouviu no espiritual, começou a mover o quê? No natural. Uma crise aqui, um diretor ali, alguém, um quis me demitir, aí o outro não deixou me demitir. Rolou tudo isso. Meu chefe direto, não, demite o Wesley, está tendo cortes, manda o Wesley embora. O diretor, não, esse menino não vai embora não. Por que ele vai embora? É um dos que mais trabalha aqui dentro. Não tem tempo ruim para ele? Então tira ele daí e põe ele aqui. Mudou o quê? Departamento. No outro departamento eu ganhei a visibilidade de outras pessoas. E foi só... Deus, quando você se posiciona, Deus faz o natural se ajustar para te dar acessos. Aprenda o seguinte, não te faltam acessos, te falta posicionamento. Se você se posiciona, os acessos vão aparecer em nome de Jesus. Vão aparecer em nome de Jesus. Para terminar, fala assim comigo, pela fé eu posso permanecer e não perecer. Hebreus 11:31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Raabe, vocês conhecem a história, eu creio, foi aquela pessoa que poderia denunciar os espias e acolheu. E a sua casa foi liberta, foi livrada da morte quando Jericó foi tomada, porque Raabe abraçou os espias, protegeu a visão, o propósito que Deus tinha para aquela cidade, para aquele povo. Quando você protege a visão de Deus, quando você abriga o que Deus quer realizar, você é conservado e você não perece. Você pode dizer amém? Seja um guardião da visão que Deus te confiou. Não importa o erro que você está, não importa quão falho você é, porque Raabe era falha. Raabe tinha problemas na sua vida. Não foi porque ela ficou perfeita que ela foi poupada, não, foi porque ela abraçou a visão que Deus tinha para aquele povo, para aquela cidade. Tudo começa, não é na perfeição do ser humano, mas na fé de abraçar a visão de Deus para a minha vida. Abraça essa visão em nome de Jesus. Emuná, fé, a tua fé te salvou. Deposite a fé no Senhor. Pela fé você pode fazer muita coisa. Hebreus 11:32. Paulo está começando a virar o capítulo 12. Está acabando o versículo. E ele fala assim: que mais direi? Que mais direi? Ele falou muito até aqui, do 1 para cá.
do 1 ao 30. E que mais direi? Pois me faltará o tempo. Ele está igual eu hoje. Eu tenho tanto que falar, mas vai faltar tempo para falar com vocês. E que mais direi? Pois me faltará tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, não saímos mais daqui hoje, porque o que não falta são exemplos e casos para nos encher de fé e de provas que Deus pode fazer o impossível em nossas vidas, meu irmão. Que mais direi? Pois me faltará tempo. Vamos ler o resto? Põe aí, Jay, por favor, 32 ao 34. Faça comigo: reinos, justiça, promessas e leões. De novo, fala assim: reinos, justiça, promessas e leões. Pela fé, reinos foram depostos, a justiça foi feita, promessas foram alcançadas e leões fecharam a boca. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? E leões fecharam a boca. É isso que Paulo fala aqui. Vamos ler lá. 32 primeiro, por favor. Vamos repetir. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Próximo. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Dê um aplauso, celebre. Esse é o nosso Deus. Paulo está dizendo aqui: eu posso falar muito mais se eu preciso. Ou se eu tiver tempo, eu falo muito mais, porque não falta exemplo. Aí ele prepara, sabe o que eu achei fantástico? Que Paulo, ele prepara um capítulo 11 todinho, só para iniciar o 12. Ele fala tudo isso só para iniciar o versículo 1 do capítulo 12, que fala o seguinte: portanto, fala comigo assim, portanto. Ele conclui, não está iniciando, é porque na Bíblia nós temos o 11 e 12, não tem isso no manuscrito. Retira o 12 do manuscrito, retira os versículos, não tem isso, 11 e 12. Ele não está iniciando outro, ele está concluindo a sua pregação. Portanto, é como que ele fala o seguinte: tudo isso que eu falei até aqui só faz sentido se você fizer alguma coisa, se você se posicionar, se você mudar, se você crer, se você se relacionar com Deus, que faz fluir a fé da igreja, a fé no ser humano. Portanto, nós também não somos diferentes. Ele está dizendo aqui: nós também somos iguais, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Dê um aplauso ao Senhor, celebre isso. Sempre que você lê Hebreus 11, lembra, ele existe para ele poder falar o que ele falou aqui no 12, versículo 1. Porque tudo aquilo não serve de nada se você não entender a conclusão que ele chega no versículo 1 do capítulo 12. Deixai todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira para a sua vida, há uma estrada aberta diante de você, proposta. Deixa o pecado, deixa o embaraço, deixa a ansiedade, deixa a dúvida, construa a sua vida em cima da certeza daquilo que está diante de você, que é o autor e consumador da nossa fé, fitando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você pode dizer amém? Fique em pé onde você está.
Quero orar com você. Eu sinto uma unção de Deus neste lugar. Eu tentei correr para tentar passar a ideia toda. Pulei aqui algumas coisas. Mas continue meditando. Porque como Paulo disse, não tem tempo, que mais direi? Pois faltará o tempo. Não tem um culto, não tem uma chance grande demais para poder falar tudo que a gente pode aprender. Mas mesmo que eu relate todos os exemplos, se não houver essa conclusão, esse posicionamento, essa entrega de olhar para o meu modelo, que é Jesus, deixar o embaraço da vida, o embaraço do cotidiano, o embaraço das coisas vis e vãs deste mundo, para abraçar o que Deus quer, nada disso faz sentido. É só poema, é só teologia, não tem salvação, não tem cura e não tem libertação. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a cura, para a libertação, para que possamos ter autoridade para percorrer a carreira que nos foi proposta. Deus planejou, escreveu uma carreira para cada um de nós aqui. Quero ouvir um amém. Ah, mas ninguém sabe meu nome. Mas Deus sabe. Deus sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele sabe aonde Ele quer te colocar. Deus sabe. O que importa é o que o Senhor sabe sobre você e não o que os outros sabem. É o que Deus tem para você e não o que os outros têm. Não esqueça, quando eu me posiciono, Deus move o natural para me dar acessos. Os acessos vão chegar. Hoje Deus te unge com visão e com autoridade para obter acessos. O seu joelho vai dobrar e a resposta vai vir para as suas mãos em nome de Jesus. Deposite a sua confiança no Senhor e ouça da boca dele: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé te levou além do que você podia imaginar em nome de Jesus. Nós vamos agora cantar um louvor. E quero que você cante, se renovando, se enchendo de fé, se entregando, visualizando o futuro, não com ansiedade, mas com convicção, apoiados na palavra, apoiados no que Deus falou com você hoje na sua vida. Construa tudo em cima desse alicerce, e uma história linda você vai viver para glorificar o Senhor em nome de Jesus. Então louve, adore ao Senhor onde você está. Declare isso. O vento que aponta o caminho é você. Tenha o prazer de Enoque, o prazer de estar com Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face. Cante, declare. Com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Tome o controle, Senhor. Me faz entender que a tempestade é você. Cante, adore, exalte, é declare. Você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo, Senhor, sobre você. Aleluia! Então me tira o medo. Glória, essa, adore. Receba a visão, receba a autoridade, o poder de Deus, a cura,
A libertação vem sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. É você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte. Aleluia! Nós vamos, Jesus. Desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Tenho o prazer de Só Enoque. tenho você. Ande com o Deus. Senhor. Palavras de vida eterna. Ele é suficiente. Pra onde eu irei? Ele é suficiente. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho Sinta, você, Senhor, a sua presença. palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Eu vejo claramente algumas pessoas sendo esvaziadas do medo, da ansiedade, experimentando ou lembrando quão é gostoso a presença do Altíssimo, a presença do Deus vivo, tendo o prazer que Enoque teve, entendendo a razão porque Enoque andou com Deus, e ele parecia mais com Deus do que com o mundo, a ponto de não servir mais para este mundo, servir apenas para o mundo espiritual, para o mundo do porvir, para o mundo onde Deus está sempre presente. Ande com Deus, se pareça mais com com seus atributos, com as suas características, com a sua santidade. Veja o que Deus vê, se posicione. Vá lá para o Monte das Oliveiras e olhe para Jerusalém e enxergue o plano, e enxergue a carreira que te foi proposta. Sinta, sinta, sinta que ambientes como esse não venham a ser pontuais aos domingos, mas venham a ser parte da sua rotina diária. Que no seu quarto, quando você orar, a sua presença encha o quarto. Que na sala, quando você estiver, que Deus te acompanhe você na sua sala. Que no seu trabalho, quando você adentrar, que não só você sinta que Deus está com você, mas todos naquele ambiente entendam que você não anda sozinho, mas anda com um Deus que criou os céus e a terra. Não negocie mais ficar longe dessa presença. Não se permita mais viver longe deste ambiente. Esse ambiente que retira a dúvida e a ansiedade e coloca em nós a fé, coloca em nós a certeza para a construção da carreira que nos foi proposta. Oh Deus, obrigado, Pai. Eu quero, Pai, encerrar este culto ministrando sobre a tua igreja a unção e a autoridade que veio através desta palavra em nome de Jesus. Que não venha a ser apenas um culto onde nós nos sentimos bem, mas um culto onde inicia um novo ciclo de uma forma diferente de andar com o Senhor, tendo o prazer de Enoque, de andar com o Senhor, tendo nisso nosso maior salário, nosso maior objetivo, mais do que as bênçãos que o Senhor possa nos dar, mais do que os acessos que irão se abrir, é tudo sobre
sentir o Senhor, estar com o Senhor e andar na tua presença. É tudo sobre andar na tua presença. Que os acessos não venham satisfazer as minhas vaidades, mas apenas me projetar para mostrar quem o Senhor é nas nossas vidas. E que as pessoas possam viver o mesmo que nós estamos a viver. Eu ministro essa autoridade, este novo tempo profético, este ciclo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, para viver a carreira que nos foi proposta. Eu repreendo todo agente do pecado, do maligno, que caia por terra em nome de Jesus, que saia todo o embaraço em nome de Jesus, e que venha o prazer de fluir e andar na tua presença, porque isso sim é liberdade, isso sim é vida e vida eterna. Eu os abençoo em nome de Jesus, que eles possam frutificar, que o teu nome venha a ser conhecido e glorificado através das suas vitórias, em nome de Jesus. Quem quer dizer amém, celebra.